Tortura. Violenta dor física a que se submete alguém. Sofrimento moral intenso, angústia. A tortura está presente na sociedade humana desde os primórdios. Na Idade Média queimavam as bruxas, na época da escravidão açoitavam os escravos, no Holocausto sufocavam os judeus. Por mais longe que esses exemplos parecem de nós, a tortura no Brasil tem uma longa tragédia e história que teve um fim bem recente. A ditadura militar durou de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985 e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e civis, a perseguição policial aos opositores do regime. A Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, reconhece 434 mortes e o desaparecimento político entre 1964 e 1988. O DEOPS foi um órgão governamental conhecido como braço direito da ditadura militar. Os considerados inimigos do regime eram encaminhados para este local, onde passavam por inúmeras sessões de tortura, pensadas das maneiras mais cruéis possíveis. A senhora passou por quantas sessões de tortura? Eu passei por um tempo de tortura, mais do que por sessões, não dá para contar quantas. Hoje em dia, o DEOPS, que existia em São Paulo, foi transformado em um memorial. O Memorial da Resistência abriga um grande acervo de memórias do período violento que foi a ditadura. Memorial da Resistência. O local abriga antigas celas que, mesmo após muitos anos, têm escritas marcadas nas paredes, nomes, datas, frases motivacionais, verdadeiras marcas de dor, nomes como Monteiro Lobato, preso durante o Estado Novo, Gilberto Gil, que foi preso durante o regime militar, Raul Seixas, regime militar, Dilma Rousseff, regime militar, foram presos políticos. Segundo o relatório Brasil Nunca Mais, pelo menos 1.918 prisioneiros políticos atestaram terem sido torturados entre 1964 e 1979. O documento descreve 283 diferentes formas de tortura utilizadas na época pelos órgãos de segurança. No DOPS, de 30 a 40 pessoas eram obrigadas a compartilhar um mesmo banheiro e alguns colchões de palha. Tinham direito a um banho de sol por semana. Muitas pessoas até não iam, pois estavam muito machucadas para se mover. Mesmo passando por um sofrimento sem fim, os prisioneiros se mantinham positivos, ajudando uns aos outros até sobreviver e conseguir a sua liberdade. A celebração não era com o intuito de trazer a religiosidade das pessoas, mas era uma forma de que as pessoas pudessem falar, oferecendo todas as queixas, as situações que cada um está vivenciando na sua cela. A prática da tortura nos tempos do Estado Novo também era muito presente, pois os oficiais tinham direito total sobre a investigação de quem se posiciona contra Getúlio Vargas e, inclusive, seu governo. Homicídios eram frequentes a qualquer pessoa que fizesse algum tipo de ameaça comunista. Pouco se sabe sobre essas violências, pois a maioria dos casos foram abafados devido à censura da imprensa na época. Porém, alguns poucos registros foram à mídia, anos depois, como o caso de Olga Benário. Olga Benário Prestes foi uma judia alemã enviada ao Brasil em 1934 por ordem do Internacional Comunista para apoiar o Partido Comunista Brasileiro a realizar uma revolução socialista armada no Brasil, como o apoio de Moscou. A revolução falhou rapidamente, reprimida por Getúlio Vargas. O acontecimento facilitou a prisão de diversos líderes comunistas, como Olga, que foi presa um ano após a revolução. Em 1936, na prisão, descobriu que estava grávida. Foi deportada para a Alemanha nazista, foi presa na Alemanha em 18 de outubro de 1936 e encaminhada a uma prisão de mulheres alguns meses depois, onde deu à luz a sua filha, que foi tirada de seus braços depois do fim do período de amamentação e entregue à sua avó. Em 23 de abril de 1942, Olga é executada na câmara de gás, no campo de extermínio de Bernburg, abandonada e sem companhia, a não ser das outras 199 mulheres que também foram mortas. O fim da mais recente ditadura militar brasileira não seria possível sem os acontecimentos nos últimos meses de 1983, com o fortalecimento da campanha pelas eleições diretas para presidente, o Direta Já,
que uniam diversas lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães e outros. O movimento chegou a seu auge em 1984, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente do país. Obtendo a maioria dos votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação no Senado. Insatisfeitos, políticos opositores ao governo resolveram participar das eleições diretas para presidente. Com a vitória de Tancredo Neves e José Sarney do PMDB, encerraram-se os dias de ditadura militar. No dia 3 de agosto de 1988, o Congresso Constituinte aprovou destaques a 27 itens do artigo 5 da Constituição Federal. Nesse dia, foram vetadas oficialmente a tortura e a censura na lei.